dias, você e eu temos um compromisso com o nosso país. Nós vamos comparecer a uma zona eleitoral e ali deixar os nossos votos para os candidatos a presidente, a senador, deputado federal, estadual e governador, né? Em quem nós cristãos, crentes em Deus, devemos votar? Antes de ler a palavra, eu quero te levar a refletir sobre uma coisa que eu considero importante, muito importante nessa hora. Se você for contratar uma babá para cuidar do seu filho pequeno, que tipo de babá você vai procurar? Se você for contratar um enfermeiro, uma enfermeira, como cuidador do seu pai, de um parente seu, da sua mãe, já de idade, aquela senhora, aquele senhor de idade, e que precisa de cuidado, precisa de um cuidador, que tipo de cuidador vai ser esse? Será que você vai se preocupar com um cuidador que manipula melhor os remédios? O que tem mais diplomas? Quer dizer, tecnicamente você vai se preocupar com o melhor? Sim, mas não é verdade que você vai ter outras preocupações ainda maiores? Será que esse cuidador gosta de idoso? Ele é paciente? Ele é uma pessoa boa? No caso da babá para a sua criança? Será que ela é carinhosa? Será que ela gosta de criança? Será que ela é paciente? Será que essa babá, será que eu posso deixar os cuidados dela? O meu bebê? A minha criança? Você vai valorizar mais o comportamento, as atitudes, o caráter, do que a técnica. E nós estamos para entregar, por mais 4 anos, o nosso país e os principais cargos desse país na mão de que tipo de governante? O mais técnico, o mais competente, o mais isso, o mais aquilo? Amém. O melhor em tudo, tomara. Mas qual é a preocupação que deve vir primeiro? Que deve ser a primeira preocupação? Eu vou te dizer qual tem que ser. Ainda que não seja o mais competente, o que eu goste mais ou o que eu deixe de gostar. Eu, como cristão, eu digo a mim mesmo, tenho dito à minha igreja. Será que esse cidadão aí, essa cidadã, esse candidato, essa candidata que vai receber ali o meu voto de confiança, será que ele é uma pessoa do bem? É uma pessoa correta? É uma pessoa perfeita? Eu sei que não é. Perfeito não é. Mas será que essa pessoa teme a Deus? Respeita os princípios e os valores bíblicos? A Bíblia nos ensina assim. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Desses candidatos que estão aí, às vezes a gente fala mais aí, está mais na mídia, mais em evidência, o presidente, o cargo de presidente, o cargo de governador. Sim, mas não só. Tem aí os outros. Será que essas pessoas, esses candidatos, essas candidatas, são imitadores de Cristo? Defendem os valores cristãos? E outra coisa, eu não vou cair em mentira, não. Não nasci ontem, não. Não acredito, não vou cair em coisa de propaganda política, tanto na TV, em rede social, o que for. Especialmente os dois que estão aí na frente da corrida, segundo as pesquisas. Eu vi um governar por 8 anos e depois o mesmo partido por mais 6 e o que está agora fechando 4. Eu tenho histórico para votar. E eu ouço as palavras de um e do outro. E dos outros também. E o meu conselho à igreja é:
cristão se comporta de acordo com o que diz a palavra. E o que a palavra, e esses candidatos, essas candidatas, o que dizem da palavra? E aquele que é só técnico, está só falando de economia, está só falando de educação, de emprego, de reforma disso, daquilo, ok. Mas não é a minha primeira preocupação. Claro que é a minha preocupação, mas não é a primeira. Eu não vou fazer como Ló, lá em Gênesis, que escolheu morar perto de Sodoma, porque a região era a melhor, a que parecia ser a melhor, parecia o jardim do Senhor, se preocupou com os interesses dele, com o bolso dele, com o gado dele, e terminou a vida de forma trágica. E tudo que ele acumulou, ele perdeu ali, perto de Sodoma, ali junto de Sodoma. Então, eu estou preocupado com a economia no próximo governo, estou preocupado com a educação, com a saúde, com o emprego no próximo governo, com a segurança pública. Olha, eu sei que se Deus abençoar essa nação, tudo isso vai ser abençoado. Porque quem vai prosperar, trazer segurança, educação, quem vai trazer saúde é Deus, é o Senhor. Então, para ser bem sincero com você, todas essas coisas, para mim, vêm em segundo plano. O que vem em primeiro plano? A pessoa que vai receber o meu voto teme a Deus, valoriza a família tradicional, papai, mamãe e filhos, como diz a Bíblia, respeita a educação das crianças e dá aos pais autonomia, como o próprio Deus disse aos pais, que nós temos o dever de educar nossos filhos, não é o governo, não é o Estado. Ensinem o que eles têm que ensinar, mas quem vai explicar comportamento, quem vai ensinar a fé, quem vai ensinar os princípios bíblicos sou eu, pai, mãe, até porque essas coisas elas são discipuladas. Isso não é teoria, isso é convivência. Então, quem defende a família cristã, quem está do lado da vida, contra o aborto, contra qualquer tipo de homicídio, quem está desse lado? E quem é contra esse tipo de coisa? Quem é contra essa ideologia de gênero que quer introduzir a força, não só no nosso país, mas no mundo? Então, esses princípios, quando eu pego a Bíblia e leio lá, me imitem, porque eu imito a Cristo, qual desses está mais parecido com Cristo? Qual desses defende mais os valores bíblicos? Então, eu te aconselho a ficar atento aos princípios da família, da fé, da liberdade de crença, a liberdade de expressão. Aquele que não está aí, eu valorizo a família tradicional, a fé em Deus, e não sou totalmente contra o aborto. Crime é crime, Deus nos ensinou a perdoar. E nós temos um coração bom e perdoamos. Mas não vou ter o culpado por inocente. E te aconselho, na hora de dar o teu voto de confiança, procurar saber qual dos candidatos está mais alinhado com a palavra de Deus. E não me venha com essa história de que o meu voto não é importante, o meu voto não faz diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Certo rapaz estava na praia, pegando estrelas no mar, na areia e jogando com toda a força para lá da arrebentação. Alguém se aproximou e disse: meu jovem, o que você está fazendo?
Ele disse: estou salvando essas estrelas do mar, senão elas vão morrer. A pessoa disse: você é bobo. Não, tolice. Existem milhares e milhares de quilômetros de praias nesse país, nesse mundo, e você não pode fazer nenhuma diferença, tá? Você está salvando uma ou outra. Vai fazer algo mais produtivo. O rapaz ouviu, se abaixou, pegou uma estrela do mar, correu e lançou bem forte para lá da arrebentação, para lá das ondas. Virou para o outro e disse: fez diferença para essa aí. Então, tudo que nós fazemos faz diferença. E não faz diferença só para a contabilização do meu voto, mas para o meu filho que sabe em quem eu voto e por que eu voto. Para a minha igreja que sabe em quem eu voto e por que eu voto. Porque eles podem ser a minha estrela do mar. Possam fazer a diferença para o país. Pode ser que não, mas para quem está perto de mim, com certeza vão. Então, em nome de Jesus, eu te convido, primeiro, a orar pela nossa nação. Orar, orar, orar. Não adianta ficar reclamando: ninguém presta, ninguém é bom, e isso, aquilo. Essa história eu conheço desde quando eu participei da minha primeira eleição. Eu trabalhei nas eleições por 7 eleições. Fui mesário, secretário, fui vice, fui presidente, participei ativamente lá durante 7 eleições. E sempre essa mesma história: ninguém presta, ninguém é bom, não sei o quê. E desde quando os crentes estão orando? Vamos orar. Senhor, abençoa a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa esses candidatos e coloca lá aquele que está mais alinhado com a tua palavra, aquele que é da tua vontade. Porque se o governante temer a Deus, a nação vai prosperar. Se o governante for justo, a nação vai prosperar. Mas se o governante não for, então muita atenção e ore. Separe momentos para orar e não caia em conversas. Olha o que diz a Bíblia aqui em Efésios capítulo 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas sábios, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveita a oportunidade nesse domingo aí, dia 2. Aproveita a oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Voltando um pouquinho, no versículo 6, diz assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. E o versículo 10, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Esse texto nunca foi tão importante como neste momento. Aprenda a discernir qual decisão será agradável ao Senhor. Aprenda, não se deixe enganar por conversas tolas, mas aproveita a oportunidade e deixa lá teu voto de confiança, mas ore. Eu vou orar agora, semana que vem de novo, e vamos apresentar a Deus esse momento tão importante, que seja um momento de vitórias, de vitória para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade. Estou falando aqui para essas pessoas e que o Espírito de Deus fale ao coração delas. Talvez eu tenho uma preferência com o candidato ABC e de repente ela tem outra preferência. E eu respeito isso e quero ser respeitado também. Mas uma coisa eu digo e peço a Deus: que seja
Que todos nós sejamos guiados pelos nossos princípios e valores. É como a história do enfermeiro que eu comentei ou da babá que eu comentei. Eu estou procurando aqui aqueles que eu vou confiar mais. Aqueles que são mais cuidadosos com o trabalho que precisam executar. Aqueles de confiança. Deus, eu peço em favor da nação brasileira. Abençoa o nosso país, nosso estado, todos os estados da federação. Abençoa, Senhor, o legislativo. Nós vamos eleger senadores, deputados federais e estaduais. Abençoa, meu Pai. E nós sabemos que o presidente que for eleito vai indicar mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal no ano que vem. E nunca estes ministros estiveram tão assim, eles têm um papel hoje que são protagonistas do que está acontecendo. Então nunca foi tão importante essa posição. Eu abençoo a nossa nação para que as igrejas, os cristãos, os homens e as mulheres que temem a Deus façam valer a sua fé no texto bíblico do Senhor Jesus. Que cada um tenha consciência e que o Senhor fale aos corações e abençoe o Brasil, abençoe essa pátria, abençoe a nossa nação e que nós possamos, Senhor, continuar pregando a palavra. Com a liberdade que nós temos hoje, com as leis que nos protegem hoje, a própria Constituição do país, aqui em São Paulo, leis específicas que nos garantem o direito de culto, que nos garantem a liberdade de culto, de crença, de expressão, que nós continuemos desfrutando dessa liberdade e que ela não seja jamais ameaçada. Nos abençoe, Jesus. Conscientiza o teu povo e fala aos corações. Eu abençoo cada um e desde já te agradeço em nome de Jesus. Gente, um forte abraço, que você tenha um fim de semana glorioso e, se Jesus permitir, semana que vem a gente está aqui de novo. Graça e paz.